por que você saiu do Fluminense para o Flamengo? Como pode isso, Juan Maldonado? Foi um pouco de tudo, assim, cara. Foi um pouco de tudo. Até antes de eu ir pro Fluminense, existia a possibilidade de eu ir pro Flamengo. Mas muito mais pelo meu empresário, eu fui pro Fluminense. Não que eu não conhecesse o futebol do Rio, né? Porque, pô, eu era brasileiro, mas vivia mais o ambiente de São Paulo aqui. Claro que sabia, pô, da força do Flamengo, da torcida e tal. Mas quando chega a proposta do Flamengo, mais pro fim do ano ali, 2005, eu falo, Edu, não quero saber, cara. Se o Fluminense for pra Libertadores, eu vou ficar aqui. E a gente tava com o pé na Libertadores, né, cara? Tava com o pé na Libertadores. Cara, a gente não tem muito uma explicação, assim, de como que a gente não conseguiu aquela vaga, que seria uma baita conquista pra gente. Talvez a eliminação da Sul-Americana foi um baque que demorou pra gente digerir e não teve tempo pra recuperar. Eu lembro que foi 4 derrotas seguidas nos últimos 4 jogos. Sim. Então foi uma coisa que não tem muita explicação. A gente precisava de um ponto em 4 jogos. Foi isso. E a gente não conseguiu. Uma queda, e a o partir Palmeiras da nona rodada... ganhou 3 e ganhou contra a gente na última rodada. Isso que eu ia falar. E a partir da nona você já tinha essa consciência, né, de que seria a Libertadores, a distância já era grande, faltando 9 rodadas. Mas esse final foi muito, muito abaixo, muito traumático. E foi exatamente depois da derrota da eliminação, né? Então tem tudo a ver, né? Acho que tem, né? Acho que teve. Você pode falar por você, mas a questão do seu foco, por mais focado que você seja, a moral numa situação dessa fica abalada também? Então, eu acho que tem casos e casos. Tem casos e casos, e até falando em termos de grupo e em termos de individualidade, sabe? Bem colocado. Então, mas eu acho que nesse caso específico parece que o grupo sentiu, assim, porque a gente estava muito confiante num título de Sul-Americana, de que a gente iria mais longe, o time estava com muito prazer de jogar essa competição e de conquistar essa competição. Então, realmente foi uma ducha de água gelada, assim, no Mais do que a Copa do Brasil? Sabe que eu acho que talvez sim, cara. Talvez sim. Acho que por ser um peso de um título internacional, tá mais pro final da temporada, de repente um desgaste físico também maior. Mas parece que machucou mais até do que a Copa do Brasil. Então tá. O senhor Fernando Diniz, técnico do Fluminense hoje, fala assim, não tem que ser resultadista, modesta, não pode ser resultadista. Tem que ser resultadista também. O Juan acabou de falar, se tivesse classificado para a Libertadores, se o resultado tivesse chegado, ele ficaria e montaria um elenco melhor ainda pro ano seguinte. O resultado faz parte do futebol. A competitividade nesse sentido. Gosto do Fernando Diniz, mas nessa eu não concordo. E aí a gente vê um clássico aqui que eu não sabia. Caraca, você cravou. Tudo mudou. É um efeito borboleta assim... Graças a ficar em quinto por 2 pontos. Você podia hoje estar falando como ídolo do Fluminense, ter ficado temporadas no Fluminense e virou ídolo do rival. E aí, bom, já tinha proposta antes do Flamengo, que você falou. Sim. E você, na hora ali, não pensou nas consequências que poderia ter de você mudar para o arquirrival? Ou pensou? Segue essa história, por favor. Não, assim, eu sempre fui muito identificado nos clubes que eu passei, assim, tanto é que nessa questão do Fluminense, né? Eu falei, não vou pro Flamengo se a gente for pra vai, eu quero jogar essa Libertadores, né? E aí eu deixei isso totalmente pro final do ano ali, né? Para as coisas acontecerem. Eu tinha muita esperança que a gente ia conseguir, tinha quase que uma certeza ali, por isso que a gente não conseguia às vezes explicar, né? Por que não? Tentei tentar uma justificativa pela Sul-Americana, mas eu era assim, eu tava no Fluminense, eu ia ficar ali no Fluminense, não tinha assim, pensar em nada e tal. E aí quando a gente acaba o ano, meu contrato acabava ali no final de 2005, e a gente não conquistar a vaga na Libertadores, é aquela coisa tipo, agora vamos parar, vamos esfriar a cabeça e
e ver o que é melhor. Então, o Fluminense fez uma proposta de renovação, mas a do Flamengo era muito melhor, muito, assim, nem se comparava em tudo, assim. E acho que isso também foi determinante, assim, do fato de eu já estar no Rio e ver a força que o Flamengo tem em tudo, assim, né? Também não é só a camisa ou a torcida, mas tudo que o Flamengo representa. Acho que isso foi uma coisa determinante. Não foi um contrato muito melhor, não tenho o que se dizer, mas não foi só isso, sabe? Não foi só a questão financeira que me motivou, mas o fato do Flamengo ter sofrido muito em 2005 e com uma expectativa de melhora, né, para 2006, e o peso da torcida, o peso da camisa. Então acho que foi um combinado de coisas. Se não me engano, o Fluminense tinha oferecido 1 ano de contrato, o Flamengo 3. Então, assim, foi diferente, sabe? Um reconhecimento pelo ano que eu tive foi diferente. Acho que também o Fluminense vinha ali já subindo da categoria de base o Marcelo, que, né, jogava pouco. Então, acho que talvez eles até não me ofereceram um contrato maior por entender, assim, para dar essa abertura para ele. Que talvez, né, se a gente soubesse que o Marcelo ia chegar, eu faria a mesma coisa, né? Porque o Claro. que ele joga ainda, né, é um absurdo. Você chegou a treinar A gente contra ele? treinou quando ele subia para treinar, tanto quando ele subia, assim, para fazer um coletivo com o sub-20, como às vezes para estar no treino mesmo do profissional. Ele subia, às vezes sobe 2, 3 jogadores ali e ele subia. Então acho que o clube tinha essa visão também, né, de ter um talento ali, um cara fora de série. Então Você já também. reparou de cara que ele era fora de série? Não tinha reparado de cara, não. Eu era meio alienado para algumas coisas assim. Não que ele não fosse bem nos treinos, porque eu tenho um amigo, Leandro Eugênio, também, que a gente fala. Ele falou: Nossa, o Marcelo, quando subia, arrebentava com os treinos. Aí eu não lembro, sinceramente, não lembro Tá muito dele focado arrebentando ali no treino. no seu trabalho, né? Mas lembro que tinha qualidade, assim. Você vê que era um jogador que, estando na base, mas já tinha nível de profissional. Então, talvez isso tenha pesado, né, nessa forma como o Fluminense propôs a renovação. Mas assim, pensei um pouco, né? Putz, sair ir pro rival, tal, como é que vai ser e tal, mas aí é aquela questão de ser profissional mesmo, ver o que é melhor para a carreira, ver o que é melhor para a família e aguentar o que vier. E aí você foi, por mais que o contrato fosse melhor e tudo que foi falado aqui, corajoso, porque você finalmente tinha conseguido uma zona de conforto, de ser o titular, de ser reconhecido enquanto ali uma peça importante no elenco do Fluminense. Começaria tranquilamente a temporada seguinte como titular, com seu espaço respeitado. Pela primeira vez, depois de 23 anos, uma carreira totalmente atípica, uma tranquilidade, e você foi brigar de novo por vaga no Flamengo. Você não chega. Tem André Santos lá quando você chega, então, assim, que não era o André Santos que virou depois, né? Ainda estava começando também procurando o lugar dele. Então, assim, você enfrentar uma pressão grande, né? Que provavelmente você já foi orientado pelo seu staff de que a pressão seria muito grande. Então, eu acho que felizmente, né, e graças à sua determinação, muito graças à sua determinação, deu muito certo, né? Deu muito certo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que até essa determinação vem também pelo como o Flamengo é, assim, dessa coisa da garra, da vontade, do torcedor querer que o Flamengo ganhe sempre, não importa o clima, não importa o estádio, não importa o adversário. Quando a torcida do Flamengo vai pro Maracanã, quer ver o Flamengo vencer. Então, acho que o começo foi difícil, do time como um todo, o meu também. Teve, acho que, uma pressão maior em cima de mim por ter vindo do rival, mas a hora que as coisas aconteceram, que eu me identifiquei com o Flamengo, entendi o que era o Flamengo, aí acho que as coisas caminharam bem e, graças a Deus, tive essa carreira que tive no Flamengo também. E uma sensação de dever cumprido quanto ao Fluminense, ou não? Ou você saiu frustrado achando que poderia mais? Não, eu acho que não. Eu acho que da minha parte foi totalmente leal e transparente com eles. Eles também, sim, também não ficou nenhuma mágoa do Fluminense por às vezes não ter me dado a valorização que o Flamengo deu, mas muito pelo contrário, cara. Acho que uma gratidão muito grande pelo Fluminense, por ter me dado essa porta de abertura no cenário nacional. Sempre fui muito bem tratado lá dentro, né?
funcionários, tudo, diretoria, sempre respeitosos comigo e com todos. Então, o sentimento em relação ao Fluminense é esse, assim, de gratidão, de alegria. Um clube que eu gosto, estive lá no CT do Fluminense um ou 2 anos atrás, fui muito bem recebido, tem profissionais que eram da minha época, foi um prazerzaço Marcão, revê-los. O Marcão, o Abel na época era o treinador, então foi um baita prazer revê-los. Então acho que é isso, assim, zero mágoa de diretoria, do clube muito menos, zero, 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 nunca tive, nem na época, mas fica essa gratidão mesmo, assim, de o clube ter, tanto é que muita gente acha que eu fui revelado no Fluminense, né, por ter aparecido lá, então tenho só gratidão e agradecer o Fluminense. É aquela